Arroz com feijão. Olá, tudo bom? Espero que estejam todos muito bem. O arroz com feijão de hoje será sobre compostos bioativos e eu serei o guia de vocês nesse episódio. Meu nome é Eric de Castro Tabaruela, sou farmacêutico formado na Universidade Federal do Ceará, sou mestre e doutor em Ciência de Alimentos pela Universidade de São Paulo, realizei parte do meu doutorado no Instituto Nacional de Recherche Agronomique na França e sou um dos novos professores do Departamento de Ciência de Alimentos e Nutrição da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. A linha de pesquisa que desenvolvo aqui na FEA visa aprofundar o conhecimento do processo de metabolização dos compostos bioativos e, principalmente, da variabilidade metabólica da população brasileira. Ou seja, a ideia central é tentar explicar por que duas pessoas podem consumir o mesmo alimento e ter respostas biológicas diferentes. Antes de começarmos, convido vocês a ouvirem 2 episódios anteriores do Prato de Ciência que estão diretamente relacionados ao tema de hoje. O episódio número 2, sobre doenças crônicas não transmissíveis, e o episódio número 20, sobre a relação entre microbiota intestinal e obesidade. Aproveito para pedir que os interessados em compostos bioativos compartilhem esse episódio, para que esse conhecimento seja propagado e alcance cada vez mais pessoas. Bem, a primeira pergunta que deve ter surgido na cabeça de algum de vocês quando falei o tema do episódio de hoje deve ter sido: mas o que são compostos bioativos? Compostos bioativos são substâncias encontradas em pequenas quantidades nos alimentos, que no geral não apresentam valor nutricional, mas que proporcionam diversos benefícios à saúde. Quando dizemos que o consumo regular e diversificado de frutas e hortaliças pode reduzir o risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, parte desse benefício é atribuída à presença dos compostos bioativos. Esse grupo de compostos está sendo muito estudado atualmente devido aos efeitos na saúde e na doença, pois a maioria deles pode possuir propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antidiabéticas e até antitumorais. Alguns exemplos de classes de compostos bioativos são os carotenoides, como o beta-caroteno presente na cenoura e o licopeno presente no tomate, e os polifenóis, como as antocianinas presentes nas uvas tintas e as flavononas presentes nas frutas cítricas. Também podemos citar os fitosteróis, como o beta-citosterol presente no abacate, e os glicosinolatos, como os beta-tilglicosídeos encontrados no brócolis e na couve-flor. Agora, antes de falar propriamente sobre o que acontece após consumirmos alimentos que possuem esses compostos bioativos, eu preciso abrir um parêntese para explicar por que esses compostos existem nas plantas. Os compostos bioativos são produzidos por elas como metabólitos secundários para atrair animais dispersores de sementes, com o objetivo de propagação, ou para proteger as plantas em diferentes condições de estresse, desempenhando um papel muito importante na interação das plantas com o meio ambiente. Essas substâncias podem ser encontradas em sementes, folhas, flores, frutos e em outras partes de diversas espécies de plantas. Mas se você não sabe o que é metabolismo secundário, pode deixar que eu explico. É um conjunto de processos metabólicos que não possuem distribuição universal, ou seja, não acontece em todas as plantas, uma vez que não é necessário para a sobrevivência e a propagação de todas as espécies. Existem 3 grandes grupos de metabólitos secundários: os grupos dos terpenos, que incluem as carotenoides que já citei anteriormente, dos polifenóis, que são o foco do episódio de hoje, e dos alcaloides, que inclui, por exemplo, a cafeína presente no café. Para fechar esse parêntese, eu gostaria de citar uma revisão publicada este ano por pesquisadores brasileiros no periódico Journal of Food Measurement and Characterization. Nessa revisão, os pesquisadores aprofundam o conhecimento dos polifenóis presentes na acerola e destacam que o genótipo das plantas, ou seja, as diferentes variedades e cultivares existentes, e o estágio de amadurecimento das frutas, são alguns dos fatores que afetam a abundância desses compostos bioativos na acerola que consumimos, o que evidencia o seu papel na interação das plantas com o meio ambiente. É importante destacar ainda que no nosso dia a dia nem sempre conseguimos consumir frutas e hortaliças na forma como são colhidos, e que o processamento, mesmo que mínimo, pode afetar o conteúdo e o perfil de compostos bioativos presentes no alimento.
Por exemplo, o simples fato de descascar e cortar o abacaxi, a manga e o mamão, seja para venda no supermercado ou para consumo doméstico, resulta em perda de parte desses compostos e, consequentemente, dos benefícios associados ao seu consumo. Dentre as classes desses bioativos, hoje eu vou dar destaque para os polifenóis pela sua abundância e diversidade nos alimentos que compõem a nossa dieta e por ter sido foco dos meus estudos nos últimos anos. Então vamos lá. Os polifenóis são os principais compostos bioativos presentes nas plantas. Várias milhares de moléculas já foram identificadas em diversas espécies, desenvolvendo as mais variadas funções. Alguns polifenóis inibem o desenvolvimento de patógenos, enquanto outros fornecem proteção contra a radiação ultravioleta e o estresse oxidativo. De forma mais específica, taninos proporcionam uma adstringência que protege as plantas de serem atacadas por animais herbívoros, enquanto ligninas compõem a parede celular vegetal, conferindo rigidez à estrutura da planta. E diversos outros polifenóis são responsáveis pela cor e pelo sabor de folhas e frutas que consumimos diariamente. As principais classes de polifenóis são os ácidos fenólicos, os flavonoides, os estilbenos e as lignanas, mas polifenóis de estrutura mais complexa, tais como os taninos, também podem estar presentes nos alimentos. Grande parte dos estudos realizados hoje focam em uma única classe de polifenóis, que são os flavonoides, e os compostos inclusos nessa classe compartilham estrutura química básica com 2 anéis benzênicos. A presença de um terceiro anel e de diferentes substituintes em sua estrutura básica faz com que sejam subclassificados como flavonóis, flavonas, isoflavonas, flavanonas, antocianinas ou flavantresóis. Utilizando dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2017 e 2018 do IBGE, um grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo estimou que o consumo médio diário de polifenóis pela população brasileira é de aproximadamente 370 mg por dia, sendo que o café é o alimento que mais contribui para esse consumo. Outros contribuintes são os chás, os sucos de laranja e uva, o chocolate, o açaí e os produtos à base de feijão e de trigo. Um ponto importante em relação a este grupo de compostos bioativos é que sua estrutura química impacta diretamente na sua absorção intestinal, ou seja, determinadas moléculas, como o ácido cafeico presente no café, são rapidamente absorvidas no nosso intestino, enquanto outras, como as flavononas presentes nos citros, precisam ser metabolizadas pela microbiota intestinal para serem posteriormente absorvidas. Isso acontece porque alguns polifenóis apresentam estrutura química grande e complexa ou porque encontram-se ligados a carboidratos ou ácidos orgânicos. Estima-se que 5 a 10% dos polifenóis podem ser absorvidos no intestino delgado. Após absorvidos, esses compostos são metabolizados nos enterócitos e nos hepatócitos e os metabólitos resultantes são distribuídos para os tecidos alvos e depois eliminados na urina. Os polifenóis de estrutura mais complexa chegam ao colo quase inalterados, onde são metabolizados pela microbiota intestinal juntamente com outros polifenóis excretados através da bile. No colo, esses compostos podem passar por uma série de reações enzimáticas que resultam na produção de polifenóis livres, que chamamos de agliconas, e de metabólitos menos complexos, como os ácidos fenólicos. Uma vez absorvidos, os polifenóis chegam ao fígado através da circulação portal, onde sofrem uma nova etapa de metabolização antes de circularem para os tecidos alvos e serem eliminados na urina. Os benefícios associados ao consumo de alimentos que possuem compostos bioativos podem ocorrer de diversas formas. Estudos têm descrito que os compostos bioativos possuem atividades antioxidante, anti-inflamatória, antidiabética, anticancerígena, antiviral e antitumoral, indicando o alto potencial dos alimentos que possuem tais compostos em proteger o nosso corpo de processos nocivos e degenerativos, além de diminuir o risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Falando especificamente dos polifenóis, parte dos benefícios estão relacionados com a capacidade antioxidante desses compostos, ou seja, a capacidade deles prevenirem os danos do estresse oxidativo e de eliminarem radicais livres produzidos excessivamente. Outros benefícios podem estar relacionados com a capacidade desses compostos em modular a expressão de genes ou proteínas importantes no controle de um ou mais processos metabólicos.
Um dos meus artigos mais recentes, publicado este ano na Food and Function, propõe alguns fatores de coagulação como possíveis alvos moleculares dos metabólitos das flavononas de citros, o que nos ajudaria a explicar o efeito anticoagulante do suco de laranja. Por fim, outros benefícios podem ser relacionados indiretamente com a capacidade desses compostos em modular a microbiota intestinal humana, modulando também a produção de ácidos graxos de cadeia curta e, consequentemente, os benefícios relacionados com a mudança do ecossistema bacteriano e com a produção desses metabólitos. Por outro lado, é importante que eu deixe claro que os mecanismos por trás de diversos desses benefícios ainda não estão totalmente consolidados. Ainda existem diversas lacunas que precisam ser compreendidas. Mas vocês devem estar se perguntando como sabemos de tudo isso, né? Os estudos que abordam a metabolização e os benefícios do consumo destes e de outros grupos de compostos presentes nos alimentos envolvem, na maioria das vezes, a realização de ensaios clínicos, onde voluntários consomem um alimento específico por um tempo determinado, e amostras de sangue, urina e fezes são coletadas em tempos pré-estabelecidos. A absorção intestinal dos polifenóis é evidenciada indiretamente pelo aumento da capacidade antioxidante do plasma, enquanto a recuperação dos seus metabólitos na urina permitem a comparação da biodisponibilidade dos diferentes compostos presentes na dieta. Já o efeito biológico pode ser evidenciado de diversas formas, mas a mais comum é pela determinação da variação dos níveis de biomarcadores plasmáticos. As amostras de fezes são utilizadas no estudo da microbiota intestinal e na determinação da excreção de metabólitos de interesse. Nesse contexto, o desafio atual é tentar entender por que algumas pessoas metabolizam mais ou menos os polifenóis e, consequentemente, se beneficiam mais ou menos com a inclusão de alimentos ricos nesses compostos na dieta. Os ensaios clínicos realizados pelos grupos de pesquisa espalhados pelo mundo indicam que o consumo de polifenóis está associado a diversos benefícios à saúde. No entanto, apesar das informações disponíveis, os estudos existentes ainda podem ser inconsistentes ou insuficientes para realmente afirmar os benefícios da inclusão de tais compostos na alimentação, devido à alta variação interindividual observada na metabolização dos compostos bioativos e devido também à heterogeneidade da resposta biológica individual após a sua ingestão. Apesar do número limitado de estudos que avaliaram de forma robusta os fatores que explicam a alta variabilidade interindividual observada na metabolização de polifenóis e a heterogeneidade da resposta biológica ao seu consumo, os estudos existentes destacam que a idade, o sexo, o estado de saúde da pessoa, o polimorfismo gênico e a composição da microbiota intestinal são alguns dos fatores que influenciam a metabolização desse grupo de bioativos. Estes mesmos estudos destacam a microbiota intestinal como um dos fatores determinantes da variabilidade interindividual na metabolização e na resposta à ingestão de polifenóis. Um estudo espanhol publicado em 2017 avaliou os efeitos do consumo de extrato de Raman por espanhóis saudáveis com sobrepeso e obesidade e identificaram que a redução do risco cardiovascular é dependente do tipo de metabolização bacteriana e do perfil de metabólitos produzidos pela microbiota intestinal da pessoa. No Brasil, um estudo publicado em 2021, do qual fiz parte, avaliou os benefícios do consumo do suco de laranja por pessoas saudáveis e sugeriu que parte dos benefícios associados ao consumo do suco, como a redução da pressão arterial e da gordura corporal, está mais associada aos metabólitos de fase 2, gerados no intestino e no fígado, que aos ácidos fenólicos gerados a partir da metabolização das flavononas pela microbiota intestinal. Estes e outros estudos desse tipo nos ajudam a entender melhor como os compostos bioativos são metabolizados, como nos beneficiamos do consumo de alimentos que possuem tais compostos e, principalmente, por que algumas pessoas se beneficiam mais que outras com o consumo de um mesmo alimento. Estas informações são importantes pois embasam a prática da nutrição personalizada e individualizada, propondo um plano alimentar que considere a individualidade de cada pessoa. Então, essa foi uma visão geral do que são, de como são metabolizados e de quais são os benefícios dos compostos bioativos e especificamente dos polifenóis. Um pouco do que foi falado hoje se aplica aos outros grupos e classes de bioativos, mas muitos processos são diferentes por conta das próprias diferenças estruturais existentes entre os grupos de moléculas. Se for do interesse de vocês, eu posso voltar com mais episódios para falar sobre os carotenoides, os glicosinolatos ou outros grupos de bioativos.
Essa também foi uma visão geral da linha de pesquisa que começa a desenvolver na FEA Unicamp, tendo como objetivo inicial a avaliação da variabilidade interindividual na metabolização de alimentos que contribuem para o consumo de polifenóis pela população brasileira, identificando perfis de metabolização para as classes de polifenóis e avaliando inclusive como o processamento e a preparação dos alimentos afetam a resposta metabólica ao seu consumo. Convido a todos que tiverem interesse em saber mais sobre compostos bioativos a entrar em contato comigo pelo e-mail presente na descrição do episódio e estendo o convite a todos que queiram participar como voluntário em alguns dos nossos estudos. Obrigado por acompanharem e até a próxima!